Em outro lugar senão a casa de Deus. Fique à vontade, viu? Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é dele, por ele e para. Estamos, durante todo esse mês, ministrando sobre família. E eu fiquei muito contente quando o pastor Valmir me disse que isso é maravilhoso, porque de repente em casa eu senti que eu tinha que trazer uma ministração sobre família. E normalmente não é o tipo de ministração que eu trago, né? Mas tem algo que o Senhor e o Espírito de Deus faz, e quando Ele faz, Ele gera dentro de cada um de nós um incômodo. Só que é um incômodo santo. O crente tem que aprender a identificar o incômodo, que é incômodo por sua própria natureza, que muitas vezes traz abalos, que muitas vezes traz algum tipo de aflição ou angústia, né? Aquele incômodo que você sabe que você precisa entrar em oração, porque tem um levante. Nós que servimos ao Senhor sentimos isso. Quando alguma coisa começa a mexer com a nossa estrutura, começa a querer nos abalar lá dentro, a gente começa a não ficar bem, você sente isso. Pode ser uma situação de um acontecimento lá no trabalho que mexeu com a sua estrutura, que de repente algum tipo de inquietação, ansiedade, pode ser alguma coisa dentro da sua própria casa, um problema com o filho, com o esposo, com a esposa, pode ser alguma coisa de você mesmo que não está bem consigo mesmo. Em todos estes casos, a grande resposta é a oração, é buscar ao Senhor. E quando depois ele acabou relatando da parte do Senhor, o Senhor testificará, o Senhor mostrará, o Senhor trará a resposta. E quando nós vivemos assim, nós vivemos mais tranquilos, porque sabemos que Deus não vai deixar de se revelar a nós. Como Deus se revela à sua igreja? Através daquilo que nós sentimos que vem do seu Espírito. É dessa forma que Deus se revela. E temos tido então essas ministrações ao longo desse mês de junho a respeito da família e do que é ser uma família de Deus, o que é estar dentro deste plano de Deus. Então hoje não será diferente. O texto que o Senhor me deu está no livro de Mateus, capítulo 18. Eu quero repartir com os irmãos. Você está feliz com Jesus? Apesar de estar cansado? Parece que a igreja está cansada hoje. Domingo é o primeiro dia da semana, você tem que estar descansado. Mateus está em Ferraz hoje, junto com a pastora Giselda. Mateus capítulo é a parábola do credor incompassivo. Diz assim, todos acharam? A partir do versículo 23. Já está ali. Não, está agora. Por isso, comparasse a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos.
Eu vou ler rapidamente para a gente ganhar tempo. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Diga assim comigo: seu senhor disse, mulher e filhos vendidos. Contudo, quanto tinha, ou seja, além de todas as suas posses, de tudo que ele pudesse ter de bens, a sua mulher e os seus filhos seriam vendidos para que a dívida lhe se pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, ou seja, muito pouco comparando-se ao que ele devia, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: então o seu companheiro, na mesma atitude, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o para a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei todo o que me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial. Dizendo Jesus: se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, eis aqui, Senhor, a tua palavra. Estamos diante de ti, Senhor, para que o teu Espírito possa fazer tudo o que te apraz. Eu sei, Senhor, que a tua palavra não volta para Senhor, ela e o Senhor a enviaste. E eu creio, Senhor, no prosperar da tua palavra no meio da tua igreja. Derrama sobre nós, Senhor, a tua vontade, que teu Espírito, Senhor, possa, Senhor, trazer aos nossos corações a expressão, Senhor, da tua vontade, o teu querer, atingindo cada coração, cada necessidade, ó Pai. Tira, Senhor, os comichões dos ouvidos, ó Pai, em nome de Jesus. Que haja nessa noite, Senhor, restauração, cura, que haja, Senhor, o crescimento no conhecimento, e que nós possamos, Senhor, estar na tua presença, no Senhor, e declarando que em ti está o nosso refúgio e em ti está a nossa fortaleza. Te agradeço pelo mover da tua mão nessa noite, em nome de Jesus. Nós temos muito conhecido dos irmãos. Quem nunca tinha lido esse texto aqui ainda? Levante a mão. Todos já leram, né? Então vai ficar mais fácil ainda. Glória a Deus. Nós temos aqui um acontecimento através de uma parábola, ou seja, Jesus trouxe uma alegoria, Jesus trouxe uma parábola. Jesus estava ensinando e dizendo assim:
Tudo isso diz respeito à minha vida como cristão e à tua vida como cristão. Jesus trazendo um discipulado aos seus discípulos, trazendo a eles o conhecimento e trazendo essa parábola, mostrando para eles a importância do quê? Do perdão. O que significa perdão? Perdão significa remissão. Remissão da ofensa. Remissão da dívida. Ou seja, se eu te perdoo, se você me perdoa, eu não te devo mais nada. Isto é perdão. Se você diz para alguém eu te perdoo, você lá no mais íntimo do seu coração, você precisa estar dizendo ali, independente das questões que possam ter gerado aquela ofensa, aquela dívida, de que aquela pessoa não te deve mais nada. Nessa parábola Jesus fala de um rei. E como todo rei, existe um rei. Existe alguém que gosta. Jesus estava dizendo que com relação a este reino e dizendo o reino dos céus pode comparar-se a reinos, dizendo isso que você está entendendo e precisam aprender tem um sentido nessa terra. Ele dispunha de servo e de conservos. O conservo era o servo do seu servo, e o servo propriamente dito era servo do rei. Aí Jesus traz essa parábola numa comparação tremenda, e mostrando que o que estava em jogo ali não eram apenas os valores, mas todo aquele que tinha o seu reino e tinha o seu servo devia-lhe. O seu servo devia-lhe valores. O seu servo se alimentava das coisas do reino, mas ali eram estabelecidas dívidas, que normalmente eram pagas através do trabalho. E este conservo também tinha aqueles que lhe serviam. Então imagine, algum recurso ele tinha, e eu não sei que tipo de dívida que havia do servo, dos conservos para os servos. E aí ele também tinha pessoas que lhe deviam. Por isso ele disse assim: ninguém vai dizer para você, eu vou te pagar, se eu não tenho de onde tirar. Então ele sabia que talvez em determinado tempo ele conseguiria pagar essa dívida que era dele e de toda a sua família, porque aquele reino provia sobre ele todas as coisas, mas ele estava com uma dívida muito grande. Sabe aquele negócio terrível dos dias de hoje, que é o cartão de crédito? Quando o camarada fica no mínimo, só Jesus na causa. Sabe aquela dívida que você diz assim, eu não tenho como pagar? E ele olhou para aquilo que o seu Senhor disse, certamente ele já devia há algum tempo, e o seu Senhor disse assim: não dá mais para esperar. É o seguinte, eu vou vender tudo que você tem, a sua esposa também vai ser negociada, os seus filhos serão negociados, eu vou conseguir quitar essa dívida. Ele entrou naquele momento em humilhação diante do seu Senhor. E diz a palavra de Deus que ele prostrou-se diante do Senhor e reverenciou e disse: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Jesus dizendo, aconteceu. Mas a questão financeira é muito interessante. Quando você não tem,
Muitas vezes R$10 é uma fortuna. Eu atendo pessoas todos os dias. E às vezes eu vejo pessoas indo buscar lá 20, R$30 de uma reservinha que ela tinha, do resíduo de PIS que ela tinha, alguma coisinha que apareceu lá, veio uma cartinha da Caixa Econômica para ela vir buscar aquilo. Quando ela pega aquele dinheiro, ela pega aquilo lá, parece que ela está pegando uma fortuna. E aí a gente olha para aquela situação de: Senhor, como eu sou bem-aventurado. Eu acabei de gastar isso no almoço agora, Jesus. Gente, é verdade. Eu já atendi gente que fala assim: glória a Deus, graças a Deus. Eu falei: minha irmã, vai na bênção, Deus vai te prosperar. E pegou aquele dinheiro e guardou como se fosse uma relíquia, ou seja, há muito tempo que ela foi buscar aquilo, e às vezes foi andando, foi a pé, porque não tinha dinheiro para condução. Só que este servo olhou para os seus conservos. E ele não teve a mesma generosidade. Sabe o que nós aprendemos aqui? Através desta parábola. Ele pensou que tudo estava: eu resolvi o meu problema, o do outro não. Só que ele se esqueceu de uma coisa: que todos eram servos do rei. Ainda que os seus conservos fossem servos dele, quem estava acima de tudo que diz respeito ao reino é o rei. E os conservos foram lá e disseram: rei, sabe o que aconteceu? Aconteceu assim, assim e assim. A pessoa está encarcerada, está numa prisão, porque o seu conservo não teve o mínimo de compaixão para com aqueles que lhe deviam. Diz a palavra que o seu senhor veio a ele e disse assim: eu não perdoei toda a tua dívida, eu não tive misericórdia de ti. E diz a palavra de Deus que ele ficou indignado. Então disse assim: agora sim, enquanto você não pagar também toda a minha dívida, você vai permanecer também na mesma situação. O Senhor não tinha poder sobre a dívida que o outro tinha. Ou seja, a dívida daquele para com o seu servo, quem traria a determinação e a pena era o servo. Mas ele tinha autoridade sobre a vida do teu servo. Ele disse assim: a sua dívida já não está mais paga, porque você clamou por misericórdia, mas você não exerceu misericórdia. Toda essa introdução que estou trazendo para os irmãos, para que os irmãos entendam a mensagem de hoje, que se chama a chave para a cura. Enfermas. Um escritor irlandês melhor dizendo, e apologista cristão, chamado C.S. Lewis, ele disse essa frase: é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. É fácil falar sobre perdão até que você tenha alguém para... Amar a todos é fácil, mas e quando nós somos chamados a amarmos os nossos inimigos e aqueles que nos perseguem? Alguém disse assim, isso é um fato: nós muitas vezes decepcionamos as pessoas, e as pessoas também nos decepcionam. Quem aqui na vida nunca sofreu nenhum tipo de decepção? Quantas vezes nós projetamos determinadas coisas e tínhamos um alvo, almejávamos alguma coisa, e dentro da também que alguém pudesse ser honesto, coerente,
podemos realizar, e nós confiamos e nós depositamos essa confiança. E daqui a pouco você sofre uma decepção. Então, as pessoas colocaram em nós expectativas e de repente nós talvez não nos apercebemos e expectativas daquelas pessoas, talvez até sem maldade, ou talvez algum tempo atrás, quando não tínhamos o conhecimento de Cristo, e de repente nós burlamos, nós dissemos um não quando nós podíamos dizer sim, e de repente nós tivemos uma atitude que a pessoa não está na vida certamente. Isto vale para mim. Eu já decepcionei pessoas. Mas eu sei que eu também já fui decepcionado. Nós vivemos, igreja, num mundo terrível, onde o coração das pessoas estão cheio de mágoas, de rancor, tem feridas abertas. Lares sendo desfacelados hoje, nos dias de hoje. Mais de 50% dos casamentos são atingidos por divórcio. O que é o divórcio? O divórcio é o fruto da dureza de coração, ou seja, a incapacidade de perdoar. Quantas coisas foram planejadas e traçadas dentro de uma palavra que se chama amor. Precisa ser. Muitas vezes ele não acontece. Aí começam a vir as frases: eu já estou cheio de você, eu não consigo mais suportar isto. Meus irmãos, mais de 50% dos casos de casamento, dos casamentos realizados, não duram mais do que 10 anos. Isso considerando que um se acaba num semestre, outro num ano, outro em 2, outro em 3, outro em 4, quando chega a 10 está todo mundo no limite. O inimigo faz a festa. E o inimigo tem entrado e se infiltrado dentro das famílias. Sabe qual que é o pecado mais presente na igreja? É o pecado da mágoa. Quantas pessoas magoadas? Ah, pastor, eu estou magoadinho aqui. Ah, eu estou aqui no meu coração. Ah, fez isso. É o pecado da mágoa. Às vezes mágoa entre os irmãos. Às vezes mágoa no seio da família. Rancores que vão se multiplicando. Porque nós queremos ser perdoados, mas muitas vezes nós não perdoamos. Nós queremos que tenham atitudes para conosco, como aquele homem, devendo 10.000 talentos. Ele se colocou numa condição e recebeu o alívio, e recebeu o perdão. A sua pena, a sua dívida foi desfeita. Sabe de uma coisa, igreja? Quem não perdoa, adoece. Tem doentes na alma, porque não conseguem perdoar. Aí vem aquele que diz assim: ah, pastor, você diz que é fácil porque não é com o pastor. O pastor tem uma vida maravilhosa. É, pastor não tem problema, pastor não tem dívida. Pastor só falta pôr uma asa, uma capa e sair voando, né? As
pessoas acham que pastores não têm problema nos seus relacionamentos. Estou falando para quem quiser ouvir aí na internet, você que está aí também. E tem pastores que já se suicidaram. Tem pastores que abandonaram ministérios. Tem pastores que disseram assim: não vale a pena mais ficar cuidando de ovelha. Ou eu cuido de ovelha ou eu cuido do meu casamento. Tem pastores que estão paralisados, detentores de ministério gigantesco, de uma obra que Deus colocou sobre a sua vida, que ele um dia disse: Senhor, eu quero traçar isso do começo ao fim. Senhor, porque eu quero fazer a tua obra até o fim. Quando vamos fazer ação social, né, pastor Júnior? Encontramos lá o quê? Muitos pastores. Encontramos filhos de pastores. Encontramos mulheres que tinham ministérios. Ora, será que está tudo certo? Será que o problema está no nosso Senhor? Será que o problema está nas pessoas que estão doentes muitas vezes dentro da igreja? Porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Perdoar precisa da sua natureza, meu irmão. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Coloque para nós aí, Bruno. Ou seja, eu preciso estar nessa. Isso precisa fazer parte da minha natureza. Precisa ser perdoadora. 3, versículo 13. Suportando-vos uns e perdoando outros. Suportando e perdoando. Como o Senhor, fazei vós. A palavra de Deus não diz assim: perdoa se quiser, querido. Você é salvo, a decisão é sua. Se você achar que ele merece, perdoa. Se você achar que não merece, não perdoa. Ah, não, isso foi muito grave. Eu decido se eu vou perdoar. É isso que está escrito lá? Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor. Eu sei que o sangue de Jesus me daquela ter pago. Eu sei. Havia merecimento para mim? Quem é que acha? Pastor, eu merecia. Pastor, eu merecia tudo e muito mais de Deus. Merecíamos? Quem aqui caminhou na sua vida e diz assim: não, nunca fiz nada errado, foi tudo santinho, tudo certinho, nada. Na frente dele, lógico. Eu fazia na frente dele. Mamãe dizia isso, eu falava para mamãe, estou seguindo tudo direitinho. Chegava lá na escola, só Jesus. Olha que a professora falava assim: vem aqui que eu preciso falar aqui. Tem uma conversa, mas o boletim do meu filho está maravilhoso. Rapaz, está bonito o boletim dele, mas o negócio aqui está bravo. Sim ou não? Faz aí a retrospectiva sua própria. Faz a sua retrospectiva. Gente, nós já somos e fomos concebidos em pecado. Homem é a natureza pecaminosa. Eu já disse, fala para o filho: não faz isso, não põe o dedinho na tomada. Ele vai lá e fala: não põe. O papai e a mamãe virou e vai. Sim ou não? É assim.
Não anda por aí que você não anda sem chinelo que você vai escorregar. Não anda sem chinelo que aí está ali, você vai escorregar. Não anda sem chinelo. Voa meio metro e cai. Vocês lembram historinhas dos vossos filhos? E próprias também? Meu pai falava assim para mim: filho, fala, pai, não joga bola descalço. Mas é pobre, mas você tem um tênisinho ali para jogar. E naquele tempo, as ruas não eram de asfalto. Depois que asfaltaram, virava uma sola, de tanto que a quentura pegava no pé, você nem precisava de tênis mais, que era uma crosta. Dava até para jogar descalço, né? Tinha um pessoal, não, eu cheguei a jogar descalço, aguentei. Tinha um pessoal que jogava, meu caco de vidro passava ali, coitado do caco de vidro. Dava dó do caco de vidro, porque o pé do camarada não sangrava. E meu pai dizia assim para mim: não joga bola descalço, que se você machucar o pé. De vez em quando eu jogava, para ver qual era o gostinho. Aí você ia naquele campinho de terra, maravilhoso. Tinha prego, tinha vidro, tinha tudo que você imagina. Daqui a pouco chegava o Silvio, com um prego no pé. Meu pai falava: vem cá agora. Quem conhece isso? Seu avô chegou a tirar prego no seu pé? Não? Mas era avô? E eu sabia disso, mas eu às vezes obedeci, pagava o preço. Aí eu falei: não esquece. 2 horas que eu tenho para cima. E tira o pé. E quando eu saí, o último negocinho do prego enferrujado lá. E aí ele colocava fumo no alto. Aí vinha lá, ele não aquele queimado. Eu falava: por que eu fui jogar bola descalço? Você vai lembrar de coisas que você fez, que você foi orientado a fazer diferente. E porque você fez diferente, você pagou um preço. Diga assim para o teu irmão: ser cristão é ter, preste atenção, uma nova natureza. Diga assim: uma nova mente. Diga assim: um novo coração. Diga assim: uma nova vida. Eu vou repetir, para ficar bem aí no seu coração e na sua mente. Uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração, nova vida. O pastor falou por aqui. Está com pressa? Eu quero te dizer uma coisa. Quem não perdoa é porque ainda não pertence à família de Deus. Pastor. Se Jesus é perdão, se nós recebemos perdão, e se você diz que é filho de Deus, você pode até dizer: pastor, eu tenho incapacidade para perdoar isto. Mas eu quero te dizer uma coisa: coloca no altar de Deus, porque Ele vai te capacitar. Eu não sei fazer isso. Outra coisa é você dizer assim: eu não sei, eu não consigo fazer isso. Me ensina, me ajuda, porque eu vou fazer. No trabalho nós vivemos com isso direto. Chega alguém lá novo, lá, por exemplo, no escritório lá do pastor Eric, estagiário como ele já foi, ele vai lembrar daqueles tempos remotos. Ele vai dizer assim: poxa, gostei desse chefe. E aí o Eric vai dizer assim: faça isso. Ele fala: eu não sei. Ele fala assim: pode ficar tranquilo, eu te ajudo. Não sei, não tenho nem ideia. Fique tranquilo, eu estou aqui para te ajudar. Ele está naquele momento incapacitado para aquilo. Mas alguém que tem capacidade vai dizer para ele assim: não, eu vou te ajudar. E daqui uns dias você vai vir aqui para mim e vai trazer pronto, porque eu creio que você tem potencial para isso. Para nós todos os dias: filho, eu te digo, não, eu te ajudo.
Às vezes nós não ouvimos, ou ouvimos e não entendemos, ou olhamos e não enxergamos. Quantas pessoas com problemas de relacionamentos em todas as áreas. Eu lembro do pastor Júnior que trouxe um estudo muito forte sobre temperamentos transformados. Sabe o que é temperamento? A palavra temperamento vem de tempero. Tempero é algo que dá o quê? Sabor. Que aguça o nosso... Puxa, os irmãos estão entendendo, que benção. Você já comeu uma comida sem tempero? Gente, pode ter o que tiver na mesa ali. Quem gosta de um temperinho, aquele arretado, aquele temperinho? Ai, Maria, faz que eu vou. Olá, Milka. Gente, você pode pegar aquele feijãozinho. Quem está com fome se vira agora, se vira nos 30, 40, 50, 20, sei lá. Qual década que for a sua aí. Daí sai aquele arroz que você pegou assim na panela, que abriu a tampa e ainda fez aquela fumaça, fez assim. Vai pensando. Aquele feijãozinho bem temperado. Minha mãe faz isso também, viu? Minha mãe é boa. A pastora Silvana também. Não é alagoana, mas é arretada. Ela não está aí, eu posso falar agora. Vamos dar base, quero dar uma saidinha, né? Aí você pega aquele arrozinho. Carlão. Não precisa de mais nada. Você fala assim, vou pegar... Agora eu vou naquela geladeira, vou pegar 2. 2 o quê? Putz, todo mundo sabe. Gente, está todo mundo no espírito aqui hoje. Já falei 2. Esse negócio de ovo é assim. Quando você quer comer, não pode ser? Nunca não. Não dá. Bife você até come manteigadinho e tal. Algumas outras coisas você vai lá e pega um só. Mas quando você sente aquele desejo de comer ovo, tem que ser no mínimo aquele feijãozinho. Sabe o que significa isso? Nós precisamos ter tempero. A nossa vida espiritual, nós precisamos. E se você comer uma comida sem tempero, isso aqui tem uma cara bonita até. Mas aí quando você pega aquilo que está temperado, aquilo que aguça o seu paladar, pode ser o mais simples que for, mas você se deleita. Acontece comigo algumas vezes, eu não sei se tem gente que faz assim. Posso falar? Pastor Silvio, fala ou não fala? Então, vamos lá. Quando eu chego em casa, isso acontece, a Silvana fala assim, sabe aquele dia que a mulher não quer fazer janta? Normalmente é tá? Aí ela fala assim para mim, não, fiz um lanchinho, mas tem a comida francesa na geladeira. Restauranté. Ninguém conhece? Conhece? Aí eu falo assim, não, acho que eu vou no... Se não azedou, está comigo. Sabe o que é gostoso? Na própria panela, gente. Você vai lá e esquenta. Ah, sobrou um pouquinho de chuchu aqui. Não tem arroz, fique tranquilo. Cadê a farofa? Eu sei que a hora que eu começo a comer, ela que queria lanche, fica... Eu falei, pera, eu te dou um pouquinho. Quieta o teu coração. Aquieta o teu bucho também. Né? Aí você faz... Não gostou, Júnior? Já comeu? Aí você pega aquilo lá, mexe, tá com uma pimentinha. Olha assim, ó. Aí você, ó, mangiare para dentro. Não é verdade? Por quê? Porque naquele momento, aquilo lá para você é algo excelente. Naquele momento. Aquilo, você sabe que você colocou algumas coisas, você já conhece o tempero do dia seguinte, aquilo vai dar sabor, aquilo vai a tua fome. O Senhor nos chamou para sermos temperados. Para mudarmos, e quem sabe, outro dia o pastor Júnior fale um pouco sobre temperamentos. Porque o Senhor trabalha, né, pastor, em todos os temperamentos. Para mudar
simplesmente eu não vou. O que acontece? Ele fica remoendo e vivendo aquilo que ele mesmo declara. Não é porque Deus não queira fazer, não é porque o Senhor não queira trabalhar numa abundância sobre a sua vida, mas porque as suas declarações sobre si mesmo é de que eu não consigo, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo. Eu digo, talvez seja a hora de você parar de tentar e começar a fazer. Ninguém mudar. Ah, pastor, mas se ele colaborar, se ela, vai ser mais fácil. Eu digo, vai ser. Mas se a outra pessoa não colaborar, você não depende dela para perdoar, porque é espontânea, é uma decisão sua. Vai olhar e vai dizer assim: eu te perdoo, que eu faço parte. Jesus me perdoou, Ele me capacita a perdoar. Filipenses 3:13 está falando: se tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Sabe por que nós temos queixas, igreja? Porque nós ainda não chegamos no céu. Se nós estivéssemos no céu, já transformados, nós não teríamos queixas. Lá é tudo alegria, bênção, regozijo na presença do Senhor. Tem irmão ainda que diz assim: ah, como eu queria bater em Adão. Esquece o Adão. O que ele trouxe para nós? Lá no paraíso, um lugar, que aquele cara, se eu pegasse Adão, esquece Adão. Tem um novo Adão que se chama Jesus. E esse se move de uma maneira gloriosa através da sua presença, do seu Espírito, da sua graça. Dentro dessa nova aliança, onde você pode entrar na presença do Senhor, no Santo dos Santos. E ali onde está a tua dor, ali onde está o teu trauma, ali onde está a sua angústia, ali onde está a sua mágoa, ali onde está a sua dor, o Senhor de você e capacita a tua vida para que você possa avançar da igreja, porque Ele não consegue perdoar. Ele não consegue perdoar o irmão, ele não consegue perdoar o marido, ele não consegue perdoar a esposa, ele não consegue perdoar os filhos. Sabe o que a igreja é? A igreja é a comunidade dos perdoados. Tem alguém aqui que não foi perdoado? A igreja, eu não estou falando a plenitude de Cristo, a igreja sobre a face da terra é a comunidade daqueles que foram o quê? Perdoados. Se nós não tivéssemos sido perdoados, não tivéssemos sido alcançados, não poderíamos estar queimando oferta nesse altar e nessa noite, neste lugar. Sabe por quê? Porque a igreja é a comunidade daqueles que foram perdoados e daqueles que querem ser perdoados. Para que alguém seja perdoado, ele precisa fazer algo muito importante: confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados, livro de 1 João, e nos purificar de toda a injustiça. Precisa confessar. Tem glorificam ao Senhor pelos seus pecados perdoados, porque Deus nos perdoou através de Cristo. E sabe como que Ele nos perdoou? Completamente. Diga para o teu irmão: você foi perdoado completamente. Sabe o que significa completamente? Fomos perdoados de tudo.
Quando vem o acusador, quando vem Satanás querer inquirir alguma coisa contra a tua vida, você diz: o Senhor Jesus me perdoou de tudo. Me perdoou completamente. Perdoou completamente. E nos perdoou também, sabe como? Eternamente. Sabe o que significa eternamente? Então a igreja, aqueles que se renderam a Jesus, foram perdoados. Não tem mais. Você tem um advogado, também 1 João falando sobre isso. Você tem um advogado. Você vai chamar: eu errei. E Jesus virá, colocará diante do Pai a tua face. Teu coração estiver totalmente ali, disposto a receber esse perdão, isto será levado até o trono do Pai, do Filho e do Espírito de Deus, dizendo: filho, isso significa que podemos pecar sempre, não precisamos vigiar, temos que brincar com as situações que possam nos levar a pecar? Não. Mas se acontecer de pecarmos e de errarmos, talvez por não conhecermos, ou por algum momento que nós passamos, aí você vai colocar aquilo diante do Senhor, e Ele vai dizer assim: fique tranquilo, porque eu já te remi, tu és meu. A misericórdia do Senhor se multiplica sobre as nossas vidas. Deus apagou os nossos pecados através de Jesus. Ele afastou, desfez, esqueceu, sepultou. Pecados foram lançados no mais profundo do mar. E hoje você e eu temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E temos comunhão uns com os outros. Pode falar: eu tenho comunhão com você. Eu tenho comunhão com você. Por que nós temos essa comunhão? Porque é a comunidade daqueles que foram remidos a família de Deus sobre a terra. E o Senhor quer que essa família dê certo. E sabe onde começa uma igreja forte? A igreja é neste domingo que eu estou. A igreja começa. É lá onde deverão acontecer os maiores testemunhos. É lá onde você deverá olhar aquele que não tem discernimento das coisas espirituais. Misericórdia dele. Você precisa perdoar. Eu não merecia ouvir isto. E quantas vezes nós falamos também coisas que as pessoas não mereciam ouvir. Então significa, meu querido, que todos nós somos passíveis de errar. Mas existe dentro de nós muitas vezes um mecanismo de defesa que quer nos levar a mostrar que o erro não está em nós. Quantas pessoas vocês conhecem que a pessoa nunca está errada? Nunca está errada. Sempre o errado é você, sempre o errado é o outro, sempre o acontecimento surgiu porque teve um outro terceiro que gerou aquilo. Nunca está. Marcos capítulo 11, versículo 25. Quando eu me recuso a perdoar, eu trago sérios prejuízos espirituais para a minha vida. Primeiro, parte da família de Deus, não adianta eu andar gravatado
braço, não adianta eu falar palavras bonitas que as pessoas vão olhar e vão ver que a minha vida não. A maior significa as pessoas olharem para você e encontrarem testemunho. Se eu me pactuo com coisas erradas, não adianta eu querer receber a aprovação de Deus, porque Deus não com aquilo que não é santo. Quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu as vossas ofensas. Tem tudo a ver com o texto que nós lemos em Mateus. Ou seja, sim, Senhor, nem a sua oração vai ser ouvida. Nem orar você pode, porque a primeira coisa que você precisaria fazer era perdoar. Que adianta alguém vir ministrar, alguém vir louvar, vir adorar, está com uma série de problemas em casa, fáceis de ser solucionados, que bastaria a decisão de perdoar. Mas a pessoa diz assim: eu não perdoo. Levanta o queixo, perdoo, não fui eu. Por isso que esse índice que eu falei é terrível. Porque uma coisa é a vida antes do casamento, por exemplo, e outra depois que você começa a dividir o mesmo teto, a mesma cama, as despesas comuns e tantas outras coisas mais que começam a se aglutinar, porque não são dois, mas são um. É a única matemática onde 1 mais 1 não é 2, é 1. É a matemática do casamento. Quem não perdoa não pode adorar. Mateus 5, 23. Depois vocês abrem. Mateus. Pai, perdoai-os. Jesus disse porque eles não sabem o que fazem. E na oração, Jesus disse assim: orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E tem um trecho que diz assim: perdoai as minhas ofensas ou dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos... Aconteceu isso na vida daquela pessoa do texto de Mateus? Não. Se dentro da igreja você não consegue perdoar o seu irmão, se na sua casa você não consegue esquecer daquela situação acontecida, meu querido, aquilo aconteceu lá no tempo de Guaraná com rolha. Olha, 1900 e Guaraná com rolha, 1900 e leite de caixinha, de leite de plástico, saquinho plástico, 1900 e óleo na garrafa de vidro. O irmão está remoendo aquilo ainda. 1900 e dadinho de chocolate, 1900 gelatina cor vermelha e amarela. Aconteceu lá. Tem gente que conhece aí, tem gente que dá uma risadinha que conhece. Está lá e a pessoa está com aquilo dentro ainda, remoendo. Hoje, nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor tem cura para você. A libertação para a tua vida, para os teus traumas, para as situações, para as inconsequências, para as situações que foram burladas pelo inferno, para as coisas que estão escondidas ali atrás da porta do teu coração. Para os rancores e mágoas que você tem. Há perdão para todos aqueles momentos que você disse assim: eu vou separar. Os índices até mostram os índices. A mulher que é traída, ela tem mais facilidade de perdoar do que o homem. O que é o machismo e a questão da sexualidade? A mulher, dentro do contexto de qualquer situação, por mais que ela sofra, por mais... Eu estou falando de índices aqui, é só você pesquisar. Ela tem mais capacidade de perdão do que o homem.
Porque ela olha para os filhos, ela olha para aquilo que de bom foi vivido, ela está lá com o seu coração muitas vezes esfacelado, mas ela decide: eu vou continuar, porque eu conheço e lembro dos bons momentos vividos juntos, e eles vão se multiplicar, e aquilo que aconteceu vai ser apagado em nome de Jesus. O homem, por sua vez, se sente o mais miserável dos homens, e na maioria dos casos abandona de uma forma inconsequente, depois de tantas declarações de amor, de tantas rosas entregues, de tanto cacau show comprado, de tantas declarações que na verdade foram somente ver mais. É duro esse discurso? É. Mas como que está a tua vida? Como que está o teu namoro? Como que está o teu relacionamento? Como que está o teu projeto? Como que está o teu casamento? Como estão os teus sonhos? Como estão os teus filhos? Tiago 5,16, depois vocês leiam. Quem não perdoa, adoece. Por que tem tanta gente da igreja dando glória a Deus, cantando louvores no altar, que quando sai da igreja chega dentro da sua casa é o inferno? O marido entra por uma porta, a mulher sai pela outra. Um vai para a cozinha, outro vai para... A mulher faz a janta e diz assim: não quero, já comi, fora. Tentando sustentar algo que só pode ser transformado se houver o emanar do perdão. Filipenses 3,13 diz o apóstolo Paulo: mas uma coisa faço, que me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo assim? Jesus já curou todo o meu emocional. Jesus já curou todo o meu passado. Eu não quero saber das coisas que para trás ficam, mas eu quero prosseguir para as que estão o quê? Diante de mim. Tem homens, mulheres, crentes que não esquecem o que passou. Eu quero dizer uma coisa para você: esquecer é considerar que a dívida foi paga. Quando alguém decide perdoar alguém, ele diz assim: eu vou sair do cativeiro da mágoa. Eu vou sair do cativeiro da mágoa e vou começar a crescer. A mulher adúltera foi pega. Naquele momento ela estava ali diante de Jesus e ela era muito vigiada. Ela era vista pelos fariseus como objeto. Mas sabe como é que ela foi tratada por Jesus? Como uma pessoa que merecia o seu amor. Jesus não trata ninguém como objeto, como alguém incapaz de ser alcançado. Tem aquelas pessoas que dizem assim: o tempo é um santo remédio para curar as feridas. Eu digo para você, é mentira. O tempo não cura nada. O que cura é a palavra de Deus. O que cura é Jesus na sua vida. Os irmãos de José, depois de 22 anos, estavam atormentados pelo pecado cometido. Eles não esqueceram, porque aquilo estava enraizado neles de tal forma. Sabe o que acontece? Que as pessoas elas dizem assim:
Olha, eu vou deixar isso para lá. Olha para o seu esposo, para a sua esposa, para a sua casa e diz assim: não vale mais a pena. Se eu falar isso daí, vai entrar discórdia. Não compensa. Eu já tentei. Sempre que eu vou manifestar alguma coisa da confusão, logo ele está dizendo assim, ele ou ela: eu me cansei. E daí eu me cansei, falta só um pouquinho para dizer assim, ó, eu desisto. Eu quero te levar nessa noite a uma reflexão. Podemos falar muito, muito, muito mais. Mas eu quero dizer para você: não desista da sua casa. Não desista dos teus filhos. Não desista, não desista. Não deixe de perdoar aquele que perdoa. Abaixa só um pouquinho aí, Bruno. Eu pedi que todos façam um silêncio de 30 segundos. Amém. Sabe o que algumas pessoas pensam? Que o silêncio vai resolver. O silêncio não é a voz de perdão. Tem gente que fica quietinho, diz: eu vou ficar quietinho no meu canto, não vou falar nada. Eu não vou perdoar, mas também não vou entrar nesse assunto, eu vou ficar quieto. Ficar quieta. Davi adulterou, tramou, matou, mentiu e silenciou o seu pecado. O pecado você pode silenciar ele. O pecado de não perdoar, eu quero deixar muito mais exemplificado. Mas o silêncio de Davi, sabe o que fez com ele? Adoeceu Davi. Então quando alguém diz na sua casa: eu vou ficar quieto, eu não vou falar nada, eu vou me silenciar, eu vou dizer uma coisa: aquilo que está lá dentro de você, o silêncio não vai curar, mas a palavra vai. Jesus vai. O poder do Espírito vai. O mover de Deus vai. Quando você decidir: eu estou apagando esta página. Tem gente que diz assim: eu vou fazer o que? Eu vou ouvir, virar esta. Só que se você voltar, ela continua lá. Você pode virar essa página, virar essa, e daqui a pouco, quando dá aquele reteté, você: mas você lembra? Eu lembro que na minha infância era assim. E até hoje é assim. Meu querido, quem bate não lembra, mas vou te dizer uma coisa: quem apanha. Quando eu era moleque, eu levei uma surra uma vez. O cara me bateu. Tinha muita briga de rua, mas era briga mesmo. Era no braço aqui. Esse negócio não dá nem para brigar. Você vai brigar, é um perigo danado. Porque de 12 anos está te metendo a peixeira. Só que ele não sabia que eu tinha entrado na academia de lutas marciais. Agora eu vou resolver o problema. Quem vai olhar, se o pastor Silvio é bravo: calma, gente, estou convertido já. Fiquem em paz. Eu sei que o negócio ficou passado. Só que quem apanha não esquece. Imagina o pastor Silvio não convertido. Só Jesus. Rapaz, teve um jogo de futebol, um negócio, eu sei que o bicho veio para cima de mim, mas eu lhe dei tanta pernada que ele falou assim: estou brigando com outra pessoa. Só que eu não falei nada, que eu estava treinando e tal. Já estava quase na faixa verde. Eu sei que foi o dia
Não estou dizendo para você sair brigando. Minha mãe lembra disso. E eu era um banana para brigar. Vira e mexe, essa baixinha, ela me socorreu. Olha a vergonha que eu passava. Eu não sei se eu tinha mais vergonha de apanhar ou de... Ai. Mas um dia eu falei, eu vou resolver essa situação. É impossível. Eu não sou rueiro. Eu vou ter que aprender a me defender. Hã? Teve um dia que estavam batendo no meu primo. E aí eu estava no auge. É o seguinte, você pode não gostar do seu primo, pode não gostar daquele, você briga com ele, mas mexeu com o seu sangue, você vai lá defender. É incrível, né? O sangue clama, não tem jeito. Diga assim para o teu irmão, o silêncio não é voz de perdão. Sepultar um problema vivo não ajuda. Já foi algum sepultamento em que o falecido estava vivo? Alguém já foi? Olha, ele morreu, mas está vivo. Meu querido, ou morreu ou está vivo. Qualquer esboço, qualquer manifestação de duas uma, você clama pelo sangue de Jesus, você corre. Tem alguma coisa errada, né? Tem pessoas sepultando um problema vivo, e isso não ajuda. Precisamos arrancar o problema pela raiz. Arrependimento. Só podem vir os levitas para cá, nós já vamos encerrar. Perdoar é esquecer. E esquecer não é ter amnésia. Tem pessoas que estão dizendo assim, eu preciso ter como se fosse uma amnésia a respeito deste assunto. Perdoar não é ter amnésia, é não cobrar mais a dívida do outro. O perdão restaura os laços quebrados. O perdão você resolve o que foi lá no passado. E sabe o que vai acontecer? O teu presente vai ser abençoado. Você restaura o que estava lá impedindo e o teu presente começa a ser diferente. Só Jesus pode perdoar e curar o nosso coração. Poderíamos falar muito mais, mas eu quero que você hoje, nessa noite, coloque a tua vida diante do Senhor. Quero que você ore pela sua casa. Ore pelo seu filho. Vamos ficar em pé. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu de você, nem da sua casa. Josué disse: eu e minha casa... Foi Josué mesmo? Isso mesmo, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantos aqui creem que toda a sua casa servirá ao Senhor? Meu querido, toda a sua casa, a gente pensa assim, são só eu e meus filhos? Não. Olhe lá para aquele primo que você não vê há tanto tempo, para aquela tia, para aquele tio. E nas fale. Ah, mas esse tio, essa tia, essa madrinha, um dia ela me fez alguma coisa. Fique em paz. Exerça o perdão. Não deixe para depois. Não envolva pessoas, outras pessoas, naquilo que você tem que resolver. Não se preocupe se o outro vai te perdoar. Decida a sua parte, para que você verdadeiramente seja achado do Senhor como um servo de Deus. O Evangelho e o poder de Deus é maior. Ele nos faz superar
todas as situações. O que você tem? Um trauma do passado? O que você tem? Um problema no presente? O que você tem? Uma situação lá que você ainda não conseguiu, ainda está enraizado dentro de você. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, hoje nessa noite é noite de cura e é noite de libertação. Eu quero que você aí comece a orar. E comece pela sua família. E clamar ao Senhor para que Ele te capacite a viver essa experiência do perdão. Que você não deve receber o perdão da sua dívida, mas que você decida perdoar, porque Jesus perdoou e levou sobre si todas as nossas culpas. E pelas suas pisaduras nós fomos e somos sarados. Senhor, nós te adoramos. Oh Espírito, Santo Espírito, Senhor, dores antigas, vem curar, Jesus. Declaramos, Senhor, casas, filhos restaurados, mulheres restauradas, maridos transformados pelo poder do perdão, pelo poder do perdão. Sarados fomos, luz. Santo, santo é, Senhor. Vem libertar, Senhor, vem perdoar. Perdoa, Senhor, se não temos aprendido a essência desse momento do perdão. Quantos lares, Senhor, caminhando de forma dissoluta. Quantas pessoas, Senhor, que ainda não tiveram a sua natureza transformada. Irmãos que vão pela sua misericórdia, o Senhor atribui dons. O Senhor se manifesta porque o Senhor é misericordioso, como aquele rei daquele reino. E nós recebemos, oh Senhor, e nos alegramos. Mas quando chega o momento de nós perdoarmos, nós silenciamos. Hoje eu quero perdoar aquele
aquele passado que até hoje te atormenta. Vai curar. Ora basarabashuri canta de bala. Santo, 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 santo Espírito, Espírito, Espírito. Vem curar, Senhor, os corações. Apaga, Senhor, as mágoas do passado. Que haja uma cura interior, Senhor. Que haja, Senhor, uma água limpa sendo renovada, Senhor, agora como fonte dentro de cada um. Pessoas que não conseguem perdoar os seus pais, não conseguem esquecer aquele acontecimento trágico, e muitas vezes nos colocamos numa situação de que fomos oprimidos e por isso não cabe a nós perdoar. Mas quando nós decidimos e deliberamos o perdão, a doença vai embora. Oh, aleluia. Oh, a doença da alma vai embora. Igreja, a doença vai embora. A pior doença que corrói, que é aquela que está dentro da alma. Aquela ferida que está aberta, ela começa a ser fechada. Porque eu declaro a capacidade que vem de Deus em me ajudar a perdoar aquela ofensa. Quantas pessoas foram violentadas na infância? Quantas pessoas foram agredidas no seu pudor? Quantos filhos receberam pronúncias do pai de que não iriam dar em nada, não serviriam? Quantas pessoas foram ignoradas? Quantas pessoas casaram tendo tantos sonhos e hoje se sentem frustradas em muitas coisas? Mas Deus está, o Espírito Santo invade o teu coração. Oh, eu venho dentro de você para que você a Deus. Quantas pessoas têm perda diante de Deus? Senhor, Senhor, porque isso suceder com a minha vida? Quantas pessoas não conseguem mais intimidade com Deus, Pai Celestial? Não foi correto com as suas vidas. O Senhor vem hoje trazendo cura. Vem, Senhor, para que nós possamos, mesmo não entendendo os seus desígnios, possamos amar-te, Senhor, acima de todas as coisas. Jesus naquela cruz. E assim, vai minha família não está, Jesus está coisas e a casa, porque Deus, Ele é. Nós vamos louvar a Deus com um cântico. E se você está passando por esse tipo de dilema, por essa situação, se você precisa de restauração nos seus relacionamentos,
Você vai receber uma unção hoje, em nome de Jesus, que vai trazer essa capacidade sobre a sua vida de perdoar. Pastor, eu já consegui perdoar. Para você, glória a Deus. Se está tudo bem, então você faz parte da família de Deus. Pastor, eu tenho mágoas e feridas que estão aqui ainda abertas. Há uma raiz de amargura. Há situações que não... Parece que está tudo certo. Quando eu penso que eu esqueci, aquilo vem à tona. Aquilo me faz mal, me adoece. Eu digo, então você precisa de restauração hoje. Você precisa de cura hoje. Você precisa entender o perdão de Deus na sua vida. E você precisa que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, de forma que você entenda que fomos perdoados. E o Senhor nos capacita também a perdoar. Você tem essa oportunidade. Se está tudo bem, mas se tem coisa aí que te impede de perdoar, quer seja do presente, do passado, esse é o momento que você pode receber cura. Ah, pastor, eu nem receber Jesus como Senhor da minha vida, eu recebi. Então vem aqui, que você vai receber o Senhor e vai começar a ter uma vida diferente na presença dEle. Deus quer te conduzir a caminhos de vitória, de paz e de alegria. Santo é o teu nome, Jesus. Renova-me. Renova, Senhor Jesus. Necessita ser o Senhor. Necessita mais. Já não quero ser igual. Renova, Senhor Jesus. Porque tu dentro de mim.
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia. Necessita mais de ti. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Necessita mais, De ti. muito mais. Necessita mais de ti. Levante a sua mão e diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero caminhar eu quero caminhar na tua presença, na tua presença. livre de todo o passado, de toda angústia, de todo ter um poço cheio de águas puras. Eu não quero que nada nessa vida, na minha vida, quer no presente, possa me torturar. Jesus, que o Senhor de todo isso hoje, eu essa capacidade de Deus que vem do perdoar que possam, Senhor, em nome de Jesus, diga: eu libero Jesus, eu quero, em nome de esperar espírito Jesus, eu está todas as o meu não serei mais qualquer situação em nome de Deus, perdoar que seja tudo com tempo, mas eu sabia que isto é o que deseja minha vida, minha casa, Senhor, águas, os pecados da minha vida, eu Deus, em nome de Jesus, meu querido, e liberto pelo poder de Deus. Não deixe que nada venha como peso sobre a sua vida.
Viva na abundância que o Senhor tem para você e para toda a sua casa, em nome de Jesus. Curve a tua cabeça, eu quero orar, dizer que temos aqui também, participe, você estará ajudando a obra, temos um caldo aqui muito bom, você vai chegar já temperado em casa, tá? E você vai poder já chegar na sua caminha lá e deitar e dizer, puxa, já estou aqui, ó, esse tempinho frio, já estou com um caldinho aqui quentinho, aqui, né? É só deitar, vou ter mais tempo para minha esposa, vou ter mais tempo para meu maridão, né? Vou ter mais tempo, porque o Senhor proporcionou isso também. Amém? Nosso Deus e Pai, nós declaramos a Tua bênção sobre a Tua igreja. Que o Teu poder transformador, que a manifestação do perdão se multiplique, porque a Tua igreja, o Teu povo, e ninguém pode Te adorar se tiver mágoas e rancores contra o seu irmão, contra a sua casa. Senhor, orações infrutíferas. Seria simplesmente, Senhor, um viver de aparência. E o viver de aparência não produz fruto. Como teu servo disse, se não lançarmos a semente do perdão, não poderemos colher. A semente do perdão. E que ela crie raiz dentro de nós, para em quaisquer situações podermos perdoar na força e no nome do abençoe e te guarde. O Senhor te deu uma semana de vitória, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor, nosso grande Deus, o grande El Shaddai das nossas vidas, levante sobre cada um de nós o seu rosto e nos dê a paz em nome de Jesus. Uma semana de vitória, de bênçãos, de perdão, de manifestações de Deus sobre a sua vida, eu declaro nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.